De um lado, a geração X e Y dizendo que a geração Z é descomprometida e é a geração do mimimi. Do outro lado, a geração Z dizendo que os X e Y são doentes pelo trabalho e que muitas vezes eles se acham superiores. Como lidar com esse cabo de guerra? Antes da gente começar, eu preciso falar sobre um artigo publicado pela Camila Farani lá no Estadão. Imagino eu, motivada por uma matéria que saiu na revista Exame, falando de que a geração Z foge de cargos de liderança. Isso tudo por uma suposta pesquisa feita pela Visier. E aparentemente essas matérias elas acabaram trouxendo algumas informações desencontradas e até tendenciosas que mais atrapalham e criam estereótipos no que ajudam efetivamente as lideranças e as gerações propriamente dita. Mas em vez de ficar procurando quem tá certo e errado, a verdadeira questão é como liderar pessoas que vieram de gerações anteriores e liderar pessoas que são de gerações mais recentes. Porque existe sim uma lógica por trás dessa dinâmica da liderança de diferentes gerações e quando você entende bem esses princípios, pode transformar completamente a sua visão na sua liderança. E eu falo isso porque eu já vivi a experiência de ambos os lados, tanto liderar gerações anteriores como liderar gerações mais recentes, e eu consegui enxergar quais foram os meus principais desafios e como que eu lidei com cada um desses desafios, e é o que eu quero trazer ao longo desse vídeo pra você. Eu já vi muito de alunas minhas, X e Y, falando o quanto essas gerações mais novas são descomprometidas, quanto é difícil liderar essas pessoas, porque parece que elas não querem nada com nada no trabalho, como se elas não quisessem assumir riscos, não quisessem assumir compromissos, sabe? E essa experiência de alguma das minhas alunas reflete muito vários comentários que eu já vi na internet, especialmente esses aqui, que estavam inclusive no post da Camila Farani. Como esse daqui. Pra mim, todos preguiçosos. O mundo é feito de dificuldades e desafios. Ou, a geração Z tem um sério problema com responsabilidade. Sou gestor e percebo isso diariamente. Ou esse daqui, eu sou gerente de algum Z e a diferença que vejo é que não querem liderança, não fazem 1% a mais do que esperado e ainda querem aumento. Não são todos, mas a maioria que lidero tem o mesmo perfil. E pra fechar com chave de ouro, esse último aqui que eu separei pra vocês. Bem claro que a geração Z é uma geração improdutiva. Sabe que uma coisa interessante, contrapondo esses comentários aqui, dizendo que a geração é improdutiva, descomprometida e tal, existe uma reflexão que tem ficado cada vez mais presente de que talvez essas gerações mais novas sejam gerações apenas de pessoas que não estão tolerando mais fazer papel de trouxa na empresa, sabe? Como, por exemplo, esses comentários aqui. Conheci uma pessoa que era vendedora líder. A empresa demitiu a gerente e nomeou essa funcionária. O salário permaneceu o mesmo e as obrigações aumentaram, mas o que importava era que ela era líder. A nova geração talvez não aceite ser enganada tão facilmente. Ou este comentário da Lisandra falando assim: me faz refletir sobre a minha postura de liderança. Somos o exemplo que as novas gerações têm e estamos mostrando que ser líder não é bom. Isso ela trouxe esse comentário refletindo sobre a possível hipótese da geração Z estar fugindo, né, de querer ser líder e tudo mais. Por outro lado, eu já recebi várias perguntas e comentários de líderes que me acompanham, seguem meus conteúdos falando o quanto elas têm muito desafio de conquistar o direito de liderar, de conquistar respeito e ser ouvidas por gerações anteriores. É como se eles agissem como se soubessem de tudo, se fossem os donos da verdade. É como se eles acreditassem que uma pessoa mais nova que eles na liderança jamais vai ter mais conhecimento, mais habilidade ou mais domínio para entregar uma determinada tarefa ou para direcionar e assim por diante. Então, eu já vi várias dessas líderes me questionando como lidar, inclusive, com essas gerações anteriores. E assim, agora eu preciso fazer uma ressalva muito importante. Antes que vocês falem assim, ai, mas agora é uma geração que é muito mimimi, tudo é mimimi, nossa, mas a Aline tem que problematizar tudo e etc. Cara, vamos lá. Eu não sei qual que é a realidade da empresa que você trabalha hoje ou da empresa que você construiu se você é uma empresária. Só que sim, existe muita empresa FDP. Hoje em dia, vai muita empresa FTP ainda. Chefe, patrão, gente que assim, manda que pode, obedece quem tem o juízo na base da humilhação do assédio moral. Isso existe, tá? Espero que não seja a sua realidade hoje, mas não é porque não é a sua realidade que isso não existe. E também, contrapondo esse ponto de vista, existem muitas empresas que são incríveis para se trabalhar. Empresas que prezam pela humanidade, prezam pela igualdade, que estão lá brigando por direitos, apoiando e querendo incentivar e valorizar os colaboradores. Também existe esse tipo de empresa. São todas? Obviamente não. Talvez seja, na verdade, a minoria. Só que também existem essas empresas. E não é porque ela não é a sua realidade hoje que não existe. Agora, começando a entrar num ambiente um pouco mais prático,
Cara, um baita de um clichêzão, mas você precisa ter isso em mente. Independentemente da geração que você lidera hoje, se ela é diferente da sua, se veio antes ou se veio depois, a gente sempre tem algo para aprender com essa geração, com essas pessoas. Entendido isso? Essa é a primeira coisa que precisa ficar muito claro para você. Agora, se o seu caso é o caso de liderar pessoas de geração anteriores, ou seja, pessoas que têm mais idade do que você, entenda uma coisa. Elas têm sim mais experiência do que você. Não necessariamente técnica, não necessariamente de liderança, mas ela sabe algumas coisas a mais do que você, seja por maturidade, por experiência de vida, experiência de trabalho mesmo, né, de trabalhar no mundo corporativo e assim por diante. E eu vou contar uma experiência que eu tive contratando uma pessoa que tinha o dobro da minha idade na época. Se eu não me engano, acho que eu tinha 25 anos. Eu contratei uma pessoa que foi uma coordenadora da minha equipe com 52 anos. Eu já era gerente do setor, contratei essa pessoa do mercado, uma pessoa com muita experiência no setor, com bastante aptidão cultural também na empresa, e trouxe ela. Apesar de eu ter muitos conhecimentos diferentes, por eu já estar à frente daquela equipe há alguns anos, já ter lidado com vários desafios diferentes dentro da empresa, em muitos momentos, quando eu precisava tomar alguma decisão, eu contava com a experiência dela, eu perguntava a opinião dela. Isso fazia com que, de alguma maneira, nossa parceria fluísse, porque a gente começou a entender onde eu era boa, ela começou a contar com o meu apoio naquilo, e eu comecei a entender onde ela era boa para que eu pudesse contar com o apoio dela também, dentro das experiências, das habilidades que ela tinha. Só que o mais interessante é que, assim, eu gostava muito de dividir algumas dessas decisões com ela, justamente para honrar muito da experiência e da visão de mundo que ela tinha, que com certeza era muito mais madura do que a minha em N aspectos. Então, ao invés de você querer ganhar uma discussão no grito, ou pelo cargo, pela posição hierárquica, ou porque a pessoa tem que me respeitar ou tem que me aceitar porque eu sei mais do que ela, cara, começa a se tornar parceira dessas pessoas que têm mais idade de você. Peça opinião, conte com a ajuda delas, inclua nas decisões, se mostre flexível também para acolher e acatar as visões de mundo que elas têm. Claro que quando você tiver que se posicionar, você tem que se posicionar, ser firme, tomar uma decisão. Só que em muitos dos casos a gente consegue mediar e criar um relacionamento muito bom com essas pessoas. E o melhor de tudo é que você vai ter uma visão madura para tomar suas decisões enquanto líder. E isso vai minimizar provavelmente muitos erros que você poderia ter ao tomar algumas decisões. Mas a regra-chave daqui é teste. Teste, pedir opinião. Teste, pedir para essa pessoa entregar um treinamento em algum momento. Teste, ouvir sugestões e visões dessa pessoa. Teste, dividir o peso de tomar a decisão. Vai testando e vê como essas pessoas se sentem, porque não é porque é uma geração que veio antes de você, que todas essas pessoas vão se comportar igual. Muito pelo contrário, ali dentro a gente tem um monte de indivíduo e você vai ter que testar como que é o comportamento que cada indivíduo desse valoriza. Eu já percebi que tem pessoas que valorizam muitas vezes o intelecto, valorizam elas receberem um cargo, ou valorizam muitas vezes serem remuneradas. Enfim, vai depender muito do tipo de motivação e valorização que cada pessoa tem. Geralmente, pessoas que têm bastante experiência e bastante conhecimento, elas gostam de ser reconhecidas por aquilo que elas estão fazendo, por aquele ato, por aquela decisão, por aquela visão, por aquela ideia. Então, preste atenção individualmente em cada uma dessas pessoas. Mas entenda que se essa pessoa veio antes, honre a visão dela também, honre a experiência que ela tem. Agora, se o seu caso é o de liderar pessoas que são mais jovens, mais novas que você, uma palavra-chave para você aqui é: entenda o mundo delas. Talvez você vai querer ficar dando aquela de tia, que é tipo assim, porque na minha época, porque, nossa, eu sou da época do disquete, que eu sou da época do MSN, eu sou da época do Mirk. Tudo bem, é legal, sabe? É legal, só que, tipo, é melhor para você criar conexão com essas pessoas, é melhor você entender do mundo dela e buscar, sabe? E não é que você tenha que viver o que ela vive, mas entender a ótica dela, entender as diferenças que o fato dela ter nascido depois que você gerou de impacto, tanto em experiências que ela pôde viver, quanto em conhecimentos e acessos que ela teve. Entenda o mundo dessa pessoa. Inclusive, eu nem falei isso antes, mas eu já vou pontuar aqui agora como um grande destaque aqui para você. Um dos pontos que mais geram conexão na liderança é a liderança exercer rapport com o seu time. Rapport é uma técnica de venda, onde você se conecta, faz um espelhamento com a pessoa de uma maneira em que quase que vocês um espelha o outro, e se vocês estão em rapport, um rapport bem, sabe, amarradinho,
Você sente muito mais confiança na outra pessoa, porque ela parece semelhante a você, ela parece conectada a você. Na liderança, a lógica é a mesma. Como que a gente faz isso? Tanto no espelhamento, na hora que eu estiver conversando, buscando trazer gestos parecidos e na mesma frequência, na mesma intensidade, quanto a ficar buscando pontos em comum e entender esses pontos em comum, ou até buscar me mostrar interessado naqueles pontos que aquela pessoa está me trazendo. Isso tudo vai gerando um certo rapport. E assim, como qualquer geração mais nova, é muito comum essas gerações pensar que sabe de tudo. Não, porque você não sabe de nada, eu que sei de tudo, eu que sou mais atualizada e tal. Tá tudo bem as pessoas pensarem assim, releva um pouco, porque você já foi provavelmente uma vibe meio de adolescente, ou já foi uma vibe de ser a geração anterior para outras lideranças, e você provavelmente era assim também. Então, para resolver essa questão de as pessoas acharem que sabe de tudo, né, essas gerações mais novas, use e abuse de perguntas poderosas. Faça pergunta, peça exemplos, peça para você especificar um pouco mais. Pergunte, tá, mas isso em relação a quê? Tá, mas o que especificamente isso que você está me dizendo? Tudo mesmo? É generalista assim mesmo? Todas as pessoas são assim ou tem alguma pessoa específica ali dentro? Tá, mas quem que falou isso? Começa a fazer perguntas que vão fazendo com que essa pessoa ela vai melhorando o senso crítico dela ao trazer informações e frases que pareçam verdades absolutas. É através de perguntas que muitas vezes as pessoas vão reconhecer a própria bobagem que elas estão falando. E tá tudo bem, esse é o nosso papel, inclusive. Esse é um ponto, assim, eu sei que eu tô falando que é um ponto importante em vários momentos, mas eu preciso destacar isso daqui, tá? Essa geração mais nova, especialmente a Z e a Alpha, são gerações que já vieram com o chip da exposição instalado. O que seria um chip da exposição? Você já deve ter visto vários vídeos que viralizaram na internet de casos de a pessoa gravou o momento da demissão e aí aquilo ali viralizou, ou gravou o momento da entrevista, ou fez isso, ou contou como que foi a avaliação de desempenho com o líder, ou contou como é que foi um feedback, assim por diante. Essa geração ela tem exposto muito mais as coisas. Para você evitar qualquer tipo de problema nesse sentido, você não é assim, ó, a congruência é inegociável quando a gente está gerenciando qualquer pessoa, tá? Qualquer geração, esse é um primeiro ponto. Agora, gerações mais novas, mais ainda. Fale e cumpra. Não fique sendo incongruente, não exija algo e se comporte de outro jeito. Seja sempre, busque ser sempre uma líder congruente, porque isso vai minimizar radicalmente as chances das pessoas quererem fazer exposições e etc. Isso vai muito do perfil da pessoa que você está contratando também, tá? Se você faz um bom processo seletivo, provavelmente você já dá uma boa filtrada nesse tipo de pessoas causadores de problemas, tá? Mas nunca se sabe quem é a pessoa que está trabalhando ali, nunca se sabe como que ela se sente, nunca sabe um gatilho que vai ser ativado para ela ficar pistola com você ou pistola com a empresa e ter alguma atitude. Então, assim, busque fazer o certo e busque ser congruente com as suas atitudes e suas falas. E um ponto muito chave para elevar a maturidade dessa geração, dessas pessoas, dessas gerações mais novas, é delegar desafios e se manter próxima, mas delegue desafios. Faça com que essa pessoa ela sinta o pezinho da responsabilidade nos ombros sobre aquilo que ela está entregando, porque não é somente as lideranças que precisam ser responsáveis pelo que elas entregam. As pessoas, quando entregam tarefas, entregam coisas, elas precisam se sentir donas daquilo. E cabe o jeito que você delega, o jeito que você atribui a responsabilidade, que vai fazer com que as pessoas se sintam de fato donas. Agora, voltando para o assunto lá da revista da Exame, da publicação, da Camila Farani, dizendo que possivelmente a gente vai ter uma defasagem de líderes por causa das gerações aí que não quer ser líder. Vou ser bem honesta, eu particularmente não enxergo essa defasagem realmente acontecendo. O que eu profundamente acredito é que essa nova geração, ou as pessoas de uma maneira geral, não quero nem falar de geração aqui, as pessoas elas estão começando a entender que não existe um único caminho para crescer na liderança. Eu falo isso porque antes não existiam vários tipos de plano de carreira, sabe, dentro de empresa. Geralmente, para você crescer e ganhar mais, você tinha que seguir uma carreira de liderança. E muitas vezes essas pessoas, elas iam para essas posições mesmo sem querer. Elas não queriam exatamente ser líderes, só que elas queriam ganhar mais, elas queriam crescer, elas queriam um cargo bom. Só que o único caminho que a maior parte das empresas tinham era esse. E hoje em dia, com a ascensão da carreira em Y e outras possibilidades e formatos de contrato de trabalho, a gente tem pessoas que podem crescer na carreira e ganhar tão bem quanto uma liderança, ocupando posições que não são de liderança, por exemplo, cargo de especialista, cargo de prestação de serviço, muitas vezes, e assim por diante. Então, são pessoas que conseguem ser bem-sucedidas sem ter que necessariamente ser líderes. E, para mim, eu vejo isso como uma coisa muito, muito, muito positiva. Porque antes a gente tinha pessoas que iam para esse cargo de uma maneira quase que obrigada, mas não obrigada porque alguém forçou, obrigada porque ela se via numa única alternativa, digamos assim, e
acabavam reproduzindo padrões de merda, pessoas que não eram felizes ali nessa posição, não queriam lidar com pessoas, mas estavam lá fazendo um péssimo trabalho de líder. Enquanto hoje, nesse momento, quando a gente vê essas outras possibilidades de crescimento de carreira, a gente começa a ter pessoas que realmente querem ser líderes. E isso muda muito o jogo. Porque eu sempre falo, cara, a palavra-chave para você ser uma líder autêntica, uma líder de sucesso, uma líder bem-sucedida é querer. Se você quer, verdadeiramente quer, você vai dar um jeito. Você vai fazer cursos, você vai investir em você, você vai ler livros, você vai se arriscar, você vai fazer o que tem que ser feito para você ser essa líder. Agora, se você não quer, aí é que mora o problema. Nesse momento, eu acredito que você, se você é líder e você precisa formar novas lideranças, você tem uma grande missão, que é de inspirar outras pessoas para que elas também queiram ser líderes. Eu vou dar um exemplo aqui para você, tá? Teve uma pessoa da minha equipe que ela começou a trabalhar comigo em 2020. Cara, uma pessoa excelente, com muito alinhada com a cultura da empresa, que se desenvolve muito rápido. Só que desde o início ela falava pra mim, Aline, eu não quero ser líder. Não é minha vontade, eu quero crescer na minha carreira tecnicamente, mas eu não quero ser líder. Beleza, eu lá dentro de mim, eu sentia que tinha muitas aptidões ali pra ela de liderança, mas eu fui apoiando a decisão dela. Só que enquanto eu apoiava a decisão dela de desenvolver mais habilidades técnicas dela, eu fui trazendo alguns desafios que muitas vezes eram treinar uma pessoa da equipe nova que entrou, apoiar na integração, repassar uma demanda e coisas assim. Coisas que são muito pequenas que geralmente líderes fazem, mas que ela, enquanto profissional que quer crescer na carreira enquanto pleno, sênior, até cargo de especialista, ela ia ter que desenvolver essas habilidades também, porque são pessoas que geralmente treinam tecnicamente, né, as outras pessoas que entram na equipe. Então eu já fui delegando alguns desafios. Nesse meio do caminho, ela foi desenvolvendo mais habilidades, ela foi percebendo que ela realmente tinha muitas aptidões, e aí beleza, ela começou um processo de desenvolvimento com alguns cursos de liderança, recebeu mais desafios ainda, e tempo depois ela realmente entendeu que era algo que ela queria muito, era ser líder, e ela foi promovida depois de alguns anos para essa posição, de uma pessoa que nem queria ser líder para uma pessoa que se sentiu inspirada disso. Inclusive eu recebi um comentário no TikTok, e essa líder ela falou que ela não tinha vontade de ser líder quando ela começou a me seguir. Agora ela se tornou coordenadora, ela foi promovida e ela tá querendo seguir todos os passos que eu ensino e tudo mais para que ela seja uma líder que muito parecida com a líder que eu sou hoje, né? Que eu inspiro, que eu transmito de conhecimento e assim por diante. Então olha que interessante. Quando você faz o que tem que ser feito, você é uma líder coerente, uma líder autêntica, né? Que eu chamo, você acaba inspirando outras pessoas para quererem ser líderes. Então, muitas vezes não é o problema de geração, muitas vezes é o problema das lideranças que estão ali trabalhando com essas pessoas. Às vezes o problema é você que não está inspirando essas pessoas. Então, vamos olhar para o que está no nosso controle e lidar com o que está no nosso controle? Pode ser? Dentro desse assunto de geração, eu produzi um outro vídeo aqui no meu canal falando especificamente sobre essa matéria da exame e outros vários estudos que falam sobre a questão da geração Z. Se realmente eles não querem ser líderes, o que vai acontecer, se tem vontade ou não tem. Então, se você quiser entender com base em dados mesmo, sem achismo, sabe? Eu trouxe bastante estudos e informações que, inclusive, dando um spoiler aqui, mostram que a revista Exame possivelmente estava errada naquilo que ela postou. Mas isso eu vou deixar para você descobrir assistindo o vídeo que está aparecendo aqui.